Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, hoje a gente vai ter uma aulinha aí um pouquinho diferente, tá bom? Não sei se vocês perceberam, mas a tia ainda não adentrou na apostila, tá? Então, a gente ainda não está dando continuidade de onde nós paramos na apostila, tá? Nós estamos revendo alguns assuntos que nós vimos durante o mês de abril nas videoaulas e que gerou, assim, umas dúvidas, assim, mirabolantes. Inclusive, nas atividades que eu recebi. Gente, eu queria ressaltar mais uma questão com vocês. Quando vocês forem me enviar as tarefas, não envie mais no e-mail, tá? Já pedi, mas eu acho que tem gente que não entendeu. Então, quando for para mim enviar as tarefas, não me manda mais no e-mail. Por que que não é para me mandar no e-mail? Porque no mês de abril, os 15 dias de março e o mês de abril, eu tive muita dificuldade em identificar alguns e-mails, tá? Caveira, Spider-Man, gente, era tanto nome, e aí eu tinha que estar perguntando de quem era, de quem era, de quem era. Então, as minhas atividades de matemática do 8º ano devem ser enviadas pelo WhatsApp. Tirou foto, mandou para mim, coloca lá, turma 8º ano, aluno fulano de tal, tá bom? Combinado? As atividades que foram mandadas no e-mail eu não vou receber. Então vamos lá. Hoje, nossa aula de hoje, eu queria começar um assunto com vocês, que é os próximos assuntos que vem aí da apostila, que é continuando lá os cálculos algébricos, eles vão falar sobre números, né? Nós já comentamos isso em sala de aula, e eu acho assim um assunto muito importante, muito necessário, e eu quero compartilhar com vocês, né? A questão de tipos de números ou conjuntos numéricos, tá? Vamos voltar assim, lá quando a gente começou a estudar, né? Quando a gente começou a estudar, nós vimos que só existia um tipo de numeral, que era esses números que a gente utiliza para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Tem hora que eu olho para cá, tem hora que eu olho para cá. E aí depois, com o tempo, a gente percebeu que esses números que a gente utiliza para contagem no nosso dia a dia, ele recebe um nome especial, que são os números naturais. Depois, nós aprendemos que quando a gente junta esses números, esses aglomerados de números, vários números, nós formamos o conjunto dos números naturais, tá? Então, desde lá de pequenininho, quando a gente começa a aprender matemática, os números que a gente conhece, nós chamamos de números naturais, tá? Então, bora lá, ó. Nós chamamos de número... Gente, dá para enxergar esse pincel? Eu vou trocar aqui, tá bom? Nós chamamos de números naturais. Tá? Nós representamos o conjunto dos números naturais pela letrinha N com a barrinha assim do lado, tá? Ficou feio demais, não foi? Bora ajeitar aqui. Ok? Então vamos voltar. Tia, então o que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto de números que a gente utiliza para contar. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, esses números que nós aprendemos desde pequenininho lá, quando a gente vai crescendo e avançando, né, nas séries, a gente aprende que eles passam a se chamar conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, gente, nada mais é que todos os números positivos, tá bom? Todos os números positivos. Reticências porque ele é infinito. Depois que nós aprendemos o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, nós percebemos que
passam a existir outros números, que são os números negativos. Esses números negativos, eles pertencem a um outro tipo de conjunto, que é o que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Como é que nós representamos o conjunto dos números inteiros? Com a letra Z e a barrinha assim, ó, ao lado do Z, tá? Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros nada mais é que os números positivos e os números negativos, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os conjuntos dos números inteiros? Os números positivos, que também são naturais, e os números negativos, que não é considerado um número natural, ok? Nós já aprendemos o que são números naturais, ou seja, são todos os números positivos, e nós já aprendemos que os números inteiros são os números positivos e os números negativos, e que os números negativos não são considerados naturais, apenas inteiros. Depois, nós aprendemos o conjunto dos números racionais. Olha a representação dos racionais, é a letra Q com a barrinha assim do lado, tá? Tia, então quem são o conjunto dos números racionais? Que números pertencem a esse conjunto? Olha, os positivos, eu vou colocar aqui embaixo. Os positivos, ok? Os negativos, as frações, as raízes, e as dízimas periódicas. Ok? Vamos recapitular. Os primeiros números que nós aprendemos são naturais, só aceita positivo. Depois nós aprendemos os inteiros, que aceita positivo e negativo. Depois nós aprendemos o conjunto dos números racionais. Quem são o conjunto dos números racionais? Ele pega a galera todinha, ó, ele aceita positivo, negativo, fração, raiz e dízima periódica. Lembrando, tia, o que era mesmo a dízima periódica? A dízima periódica já está dizendo, é um número infinito, por se tratar de uma dízima, e periódica porque após a vírgula eu sempre vou ter o mesmo período, ou seja, os mesmos valores irão se repetir. Então, se eu olhar para essa dízima periódica aqui, percebe que eu coloquei a reticências, que significa que ela vai continuar com 3. Aí eu pergunto para vocês, qual é o período dessa dízima? O 3, tá? Então, aqui eu tenho uma dízima periódica, olha, ela é infinita, a dízima já está dizendo infinito. E período 3, porque é o mesmo número que está se repetindo. Então, aqui eu tenho um conjunto dos números racionais. Depois, nós aprendemos sobre os números, é o último, tá, gente? Irracionais. Como é que a gente representa? Ó, assim, tá? Então, tia, quem pertence ao conjunto dos números irracionais? Olha, entra aqui no conjunto dos números irracionais os números que não são quadrados perfeitos, ou seja, que não têm raiz exata, e as dízimas não periódicas. Então, quem é que entra aqui nos irracionais?
os números que não têm raiz quadrada exata, olha, o 7, quem mais não tem raiz quadrada exata? O 13 e assim sucessivamente, tá? E as dízimas não periódicas, ou seja, essas dízimas que após a vírgula eu não tenho o mesmo período, ou seja, eu não posso estimar, né? Aqui eu posso dizer que 1,333333 é aproximadamente 1,3. Aqui eu não consigo. Por que, tia, que eu não consigo? Porque aqui eu não tenho o mesmo período. Eu tenho números alternados, eu tenho números diferentes. Então, por isso que nós chamamos de dízima não periódica, porque após a vírgula nós não temos o mesmo período, ou seja, a mesma sequência, tá bom? Então, recapitulando, nós temos quantos tipos de conjunto ou de números? Nós temos 1, 2, 3 e 4. Primeiro, natural, só aceita os números positivos. Segundo, números inteiros, aceita positivo e negativo. Terceiro, números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais aceitam positivo, negativo, fração, tá? Número fracionário. Olha, aqui ele aceita também, vou até colocar um exemplo aqui, de números decimais, olha, 1,2, 0,5 e assim sucessivamente, tá? Então, ele aceita positivo, negativo, números fracionários, números decimais ou números quebrados, como vocês são acostumados a chamar, raízes exatas e dízimas periódicas, tá? Raízes exatas, ó. Raiz quadrada de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, raiz de 25, 5. Tia, quem são os números irracionais? Os números irracionais são os números que não têm valores exatos e nem estimados. Então, por exemplo, 7 não tem raiz quadrada, então eu não consigo estimar a raiz quadrada do 7, ele não é um quadrado perfeito. 13 não tem raiz quadrada exata, não é um quadrado perfeito, ok? E as dízimas não periódicas, ou seja, aqueles números infinitos que após a vírgula não tem a mesma sequência que nós chamamos de período. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, gente? Eu fiz um resumo aqui dos tipos de números que nós vamos encontrar na apostila de vocês nos próximos assuntos. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.